Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no quarto andar da Assembleia Legislativa, bem em frente da sala José Lutzenberger, onde instantes inicia a reunião da CPI da telefonia. Esta é a segunda reunião e já está aqui comigo o presidente, aliás, não é da telefonia, me enganei, é da CPI da Energia Elétrica. Neste momento já está aqui comigo o presidente da CPI, deputado Lucas Redecker, do PSTB. Deputado, o impasse aconteceu já na semana passada, tendo em vista que com a escolha do relator, o senhor deu o voto de Minerva, escolheu o deputado Catarina Palladini do PSB. O deputado Ciro Simone entrou com um documento junto à presidência da Assembleia solicitando de que a decisão recaísse no mais velho, que seria o deputado Marlon Santos. Já tenho a decisão da Procuradoria neste momento, eu vou deixar para o senhor falar para os nossos telespectadores. Na verdade, na semana passada nós tivemos um empate na relatoria, na eleição da relatoria. Fomos orientados pelo Departamento de Comissões, ou seja, não foi uma decisão do deputado Lucas Redecker, é uma decisão do Departamento de Comissões que tem a condição de avaliar e indicar como nós temos que portar na prática regimental no direcionamento de uma CPI. Então nós fizemos a votação do desempate, do voto de Minerva. E claro que aqueles que não concordam com o regimento interno da casa, com o andamento de algumas coisas, têm como recorrer e como buscar as condições de tentar reverter isso. E o deputado Ciro fez, sem dúvida alguma, discordando do regimento, como muitas vezes nós também discordamos em outros momentos. Mas no momento em que tu estás dando condição de fazer uma comissão andar com os seus trabalhos, principalmente em um ponto importante, nós não ficamos titubeando quando temos que tomar uma decisão. Nós estamos bem amparados com o Departamento de Comissões e a área legislativa da Casa, que é muito competente nisso. E fizeram esse encaminhamento para a presidência, tanto para mudar o relator em virtude da idade, e também um pedido do deputado Nelson Metalúrgico para suspender a CPI nesse tempo. E a Procuradoria Jurídica da Casa disse que a presidência não tem no que se manifestar em relação a isso, porque há uma independência da CPI nessa relação. Então nós estamos muito tranquilos, daremos continuidade normalmente aos trabalhos, até porque o relator ele é necessário para fazer o relatório no final da CPI, a aprovação de requerimentos, a necessidade de todos os integrantes da CPI, e nós teremos a condição do andamento normal dos trabalhos e espero que nós tenhamos um bom resultado, acima de tudo, quando se trata de uma CPI técnica, né, que nós queremos buscar, não colocar lado contrário ou favorável a governo ou a governos que se passaram, porque quem está esperando na casa, nos assistindo agora, eles querem um resultado prático no problema da energia elétrica no Estado. Está falando em resultado prático. Essa CPI da energia elétrica se deve à falta de luz no Estado. Funcionários da CE disseram que paralisam na quinta-feira, mas já estão em alerta, reivindicando inclusive melhoria, reposição salarial a partir de hoje até quarta-feira. Parece que a crise não é só na casa das pessoas com a falta de energia, é dentro de uma das concessionárias que o Estado tem, a concessionária que é do governo. Essa é uma condição de negociação interna da CE, que claro não será debatida aqui, eles têm autonomia para isso, e espero que isso não tenha uma influência negativa no fornecimento de energia em algumas regiões do Estado. Muito obrigada, deputada. Vou pedir que o senhor saia aqui por trás de mim, que nós estamos aqui num corredor, no quarto andar. Chegando aqui os deputados, olha, Adolfo Brito aqui, quem fez encaminhamentos, inclusive, ele é suplente dessa comissão, mas fez encaminhamentos protocolados e que serão votados nesta tarde. Nós fizemos uma série de indicações para ouvir uma série de entidades e também para que se pudesse estudar a possibilidade de termos no Estado do Rio Grande do Sul, como um projeto piloto, a partir daqui para todo o país, um projeto para melhoria e recuperação das redes no interior do Estado do Rio Grande do Sul. A situação é muito ruim, tem municípios que a situação é caótica, ninguém consegue mais colocar qualquer tipo de aparelho na casa porque cai a rede como um todo. Por isso, nós temos algumas indicações e esperamos aprová-las hoje na reunião da CPI. Muito obrigada, deputado Adolfo Brito. Na sequência, vou falar com o relator agora, deputado Catarina Palladini. Agora a decisão da Procuradoria da Assembleia Legislativa oficializando o seu nome como relator da CPI. Na verdade, é um direito legítimo da bancada do Partido dos Trabalhadores e também da bancada do PDT. E que bom que já sanado esse equívoco, esse entendimento, já tendo essa compreensão jurídica e legitimado
pela Procuradoria Jurídica da Casa, que a gente possa agora dar vazão e dar consequência e ciência a um trabalho que a população do Rio Grande do Sul espera e que a gente possa incrementar e logo ter consequência efetiva na vida das pessoas. Como o presidente mesmo mencionou, e é de conhecimento também do deputado Adolfo Brito e tantos outros, isso é um problema da matriz energética nacional. As empresas estatais, a estatal, a CE, como também as outras duas empresas que prestam serviço junto ao estado do Rio Grande do Sul, vivem também essa precariedade, essa problemática, até porque o sistema é único de energia. Nós já estamos vivendo no teto, a nível nacional. Nós temos 7,1 e hoje nós estamos operando com quase 0,7, né? Então a gente está no teto e temos que buscar alternativas viáveis de implementar e aumentar consideravelmente a nossa matriz energética e junto, obviamente, que os outros estados da federação possam fazer o mesmo. Dessa forma a gente vai ter uma autonomia financeira, uma autonomia da matriz energética e quem ganha com isso é o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, deputado Catarina Palladini. Na sequência, eu vou conversar com o deputado Ciro Simone, do PDT, o deputado que está chegando. Até vou pedir que a produção está encaminhando ele aqui. Lembrando que nessa tarde os deputados votam 29 requerimentos. A Procuradoria da Assembleia, o Procurador-Geral está aqui na reunião, inclusive na sala do José Lutzenberger. Também a Superintendente Legislativa, ambos aqui estão para acompanhar após essa decisão já da Procuradoria encaminhada ao presidente da Assembleia. O senhor fez a solicitação na semana passada ao presidente da Assembleia, já conversei aqui com os demais deputados, mas a Procuradoria Legislativa e a Superintendente já deram retorno para a presidência da Assembleia? Não, a Procuradoria deu retorno à presidência dizendo que o presidente não pode deliberar sobre o assunto, não entrou no mérito da questão, não entrou no mérito daquilo que nós levantamos, que é a impossibilidade do presidente da comissão, da CPI, decidir no momento de votação. O presidente da comissão tem todas as condições de decidir pelo artigo 63, que ele pode decidir em casos de matéria, de matéria. E não pode decidir em caso de eleição. Em caso de eleição é como qualquer eleição da mesa. Como a eleição do prefeito, do governador, do presidente da República, empatou, é o mais velho que assume. Nenhum deputado pode ser diferente do outro. Nós elegemos aqui com os mesmos votos, depende de quem fez mais, primeiro quando chegou aqui, todos são iguais. No momento que nós ter a oportunidade de um deputado poder votar 2 vezes para eleger alguém, ele está passando do ponto da sua condição para que ele foi eleito. E essa é a nossa tese. Ok, os senhores vão continuar então, deputado, hoje questionando essa questão? Sim, nós vamos discutir com a mesa, vamos ver se a presidência da mesa resolver decidir diferente, nós continuamos senão nós vamos ver como é que vai acontecer. O senhor tem o partido do governo, também PTB, exemplo da semana passada, aqueles 6 votos garantidos? Não estamos pensando em 6 votos, não estamos pensando em nada, nós vamos defender uma tese que é a tese jurídica que nós entendemos mais correta para esse ponto. Tá? Vamos ver como vão se posicionar as outras bancadas. Eu espero que haja bom senso, tá? E de que se reconheça que aquele ato do presidente tomado, elegendo o correlator da comissão, que seja revisto. É isso que nós queremos. Muito obrigada, deputado Ciro Simone, do PDT. Neste momento, os deputados já estão posicionados. A produção me informa que já vai iniciar a CPI da energia elétrica neste momento. Já vai iniciar e nós vamos, portanto, direto à mesa com o presidente da CPI, deputado Lucas Redecker. Pode que tenha, gurias. Vamos ali. Karen, peraí. Você está acompanhando aqui pela TV Assembleia a segunda reunião da CPI
da Energia Elétrica. Nessa tarde, os deputados estão aqui reunidos, está falando o deputado Ciro Simone, referente à sua reivindicação encaminhada à presidência da Assembleia. São matérias, matérias aqui, essas matérias têm uma votação em empate, o presidente terá o voto decisivo, né, dessas matérias. Já a votação para a eleição, que é a primeira coisa que se faz quando se instala a comissão da CPI, assim foi com todas as outras CPI, quando se instala a comissão da CPI, o primeiro ato é justamente a eleição do vice-presidente e do relator. A eleição do vice-presidente teve 12 votos, não há dúvidas quanto à sua programação. Quanto à eleição do relator, nós tivemos aí uma votação de 6 votos a 6 votos. Na verdade, nós todos aqui nos elegemos, uns com mais votos, outros com menos votos, uns com muitos votos. Nós estamos aqui na sala José Lutzenberger, no 4º andar da Assembleia Legislativa, onde já iniciou a reunião da CPI da Energia Elétrica. Está falando o deputado Ciro Simone, da bancada do PDT. Para se decidir sobre uma questão de eleição, se nós vamos eleger o presidente da Assembleia, o presidente da direção da Assembleia, nós em plenário, casualmente acontece, quando o presidente fazendo o nosso acordo, chega lá, o presidente já está definido, nunca teve problemas de se chegar ao empate. Nós estamos com um problema de áudio aqui direto da CPI da Energia Elétrica. Vamos então a um breve intervalo, mas voltamos já já. Eles têm um cartão mais idade. Embora tivesse aumentado, e está aumentando nesse sentido, de dar o 7º voto, ela é equivocada. E nesse caso, no caso do empate, nós deveríamos proclamar como eleito o relator da comissão. Perante o grupo de deputados, se segurar o grupo participei de inúmeras CPIs, participei de diversas fases de votação. Então, para que se tenha lá na frente, não se tenha a arguição de que se fez errado e que a CPI cometeu um erro. Então, eu gostaria, presidente, e inclusive já fiz isso, encaminhei ao presidente da Assembleia esse pedido, e a Procuradoria se manifestou dizendo que o presidente não pode intervir. Que eu devemos dirigir à Comissão de Constituição e Justiça. E esse encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça, protocolando hoje o requerimento à Comissão de Constituição e Justiça para que ela se manifeste. E, se necessário, vou, inclusive, chegar a votar ao plenário para essa decisão. Entendeu, presidente, que qualquer decisão que nós tomarmos aqui... Nós estamos retornando aqui da sala José Lutzenberger, 4º andar da Assembleia, na reunião da CPI da Energia Elétrica, que já iniciou. A gente estava no intervalo devido a problemas técnicos. E quem está falando é o deputado Ciro Simone, do PDT. Vamos direto a ele. Com relação aqui na questão do relator, embora tenha todas as condições, o relator, mas é uma questão de eleição, não é, deputado Paladino? É uma questão de eleição. Eleição pode se ganhar, pode se perder, pode se empatar, como foi o caso, né? Pode se empatar uma eleição, né? Eu já conheço o caso de um prefeito
que empatou a eleição e era mais novo que o outro. Infelizmente, o outro assumiu a prefeitura, né? É um caso delicado, né? Delicado. Mas eu gostaria, presidente, que o presidente fizesse esse encaminhamento, talvez, quem sabe, se discutir essa correção do caminho aí, para que nós não cometamos, né? Essa comissão possa caminhar tranquilamente, né? Tomar seus passos, suas medidas, todos os processos que precisam se encaminhar, para que a gente possa, de fato, então, se ter, de fato, aquilo que todos nós queremos, uma comissão ágil, uma comissão de trabalho, uma comissão que tenha, de fato, as decisões, que não possa ser, de momento nenhum, ser fruto de ser dúvida com relação às nossas decisões, em função de uma decisão inicial que não me parece não muito correta. Obrigado, deputado Ciro. Quero registrar a presença do deputado Raul Ponte. E, dando continuidade a esse assunto, deputado, este presidente, no momento em que nós tivemos o empate dos votos aqui na decisão do relator, nós buscamos orientação do Departamento de Comissões da Casa, ou seja, o departamento responsável por orientar as comissões visando o que diz o regimento interno. E o Departamento de Comissões dessa Casa nos orientou, segundo o regimento interno, pelo entendimento do Departamento de Comissões, que este presidente deveria dar o voto de Minerva naquele momento. Posso até concordar com Vossa Excelência no posicionamento. Agora, eu tenho que seguir o que diz o regimento interno e aqueles que estão aqui nesta casa para nos orientar nesse sentido. Por isso, essa decisão está mantida, como o relator eleito pelo voto de Minerva, e não tenho dúvida alguma de que nós daremos continuidade no trâmite normal da CPI, aprovando os requerimentos, escutando aqueles que já foram aprovados os requerimentos, e não trabalharemos com possibilidades, a possibilidade de mudar o relator lá na frente ou não, vinculando a condição de que todos os deputados aqui estão imbuídos de fazer uma CPI técnica que busca solucionar os problemas do Estado do Rio Grande do Sul, que diversas regiões, diversas cidades ficaram com a falta de energia elétrica e sofrendo prejuízos muito grandes. Agora, respeito a Vossa Excelência, que está encaminhando e buscando aquilo que o senhor, Vossa Excelência, acredita sobre o nosso regimento interno, e eu, particularmente, nesses 3 anos como deputado aqui, discordo de muitas coisas que estão no regimento interno. Alguns deputados já propuseram a mudança do regimento interno, outras coisas que deveriam ser modificadas no regimento interno, então nós daremos condição pelo entendimento que o Departamento de Comissões da Casa nos encaminha e tomaremos essas decisões e daremos continuidade, sim, aos trabalhos. Presidente. Deputado Nelson Metalúrgico. A primeira questão de ordem, presidente. Eu primeiro quero me somar à manifestação do deputado Ciro Simone em relação aos procedimentos na escolha da relatoria. Penso que o artigo 26 do nosso regimento interno é muito claro, né, no que diz respeito a esse debate da escolha da presidência de comissões ou da Casa, e que, nesse caso, não há o voto de Minerva. Mas eu quero, presidente, lhe dizer que todos nós assinamos o requerimento para a instalação dessa CPI, porque lhe ouvimos, primeiro porque é um problema concreto, real. Precisamos debater o sistema energético aqui do Estado. Segundo, porque houve um convencimento da sua parte de que esta CPI ela seria uma CPI técnica e que ela não seria uma CPI nem de oposição, nem de situação. E esse foi o debate que a nossa bancada fez, e por isso a nossa bancada decidiu, por unanimidade, assinar o requerimento da CPI. Bom, nesse caso de não ser uma CPI nem da situação nem da oposição, é óbvio que a sua equipe diretiva deva ser composta, então, por membros da oposição e membros da situação. Tá? Agora, na primeira oportunidade que nós tivemos aqui de fazer uma votação
Sua Excelência já toma lado, Sua Excelência já rompe, né, com aquilo que havia nos dito de que ela não seria uma CPI facciosa, não seria uma CPI de apenas um lado. E nesse seu voto que nós questionamos, nós achamos que não era a questão do voto de Minerva para decidir a relatoria, e nesta questão, no seu primeiro manifestação de voto, o senhor já toma lado. Eu acho que isso pode ter resultados e prejudicar o próprio andamento da CPI. Por isso, quando o deputado Ciro Simone encaminha à nossa presidência o pedido para que seja rediscutido, né, seja revisto a escolha da relatoria, né, inclusive com base no nosso próprio regimento interno, penso que seria importante da sua parte, né, que nós pudéssemos, de fato, compor essa mesa diretiva da CPI de maneira equilibrada, com a participação da oposição, com a participação também do bloco da situação, porque senão fica parecendo que, de fato, aquilo que foi dito na hora na busca da assinatura e aquilo que foi dito na hora da instalação da CPI, e nós todos ouvimos o seu discurso com muita atenção, né, fica parecendo que foi um discurso de ocasião, um discurso momentâneo. E o que nós precisamos mesmo é que, de fato, essa CPI ela seja uma CPI técnica, né, mas que seja uma CPI que permita, né, que também os dois blocos que compõem a casa sejam representados nesse grupo diretivo da CPI. Né, e da maneira com que foi instalada, há uma nítida impressão de que uma maioria momentânea, né, que é circunstancial, procurou alijar uma parte importante da base governista da própria direção da CPI. Então, eu quero registrar e concordar com esse encaminhamento do deputado Ciro Simone, né, e insistir com Vossa Excelência para que nós possamos, e a Vossa Excelência presidindo essa CPI, possa garantir esse equilíbrio, né, na composição entre os três cargos que compõem, né, a direção da CPI, que é a presidência, a vice-presidência e a relatoria. Deputado Nelson Metalúrgico, nós fizemos todo o encaminhamento segundo o regimento, como eu falei anteriormente, e, inclusive, as eleições de vice-presidente e de relator. Quero só lhe dizer que eu não fiz, na posse da CPI, em nenhum momento nesse parlamento, discurso de ocasião e momentâneo. São discursos vinculados com o nosso posicionamento. E, na hora de dar um voto, numa comissão ou no plenário, qualquer deputado tem liberdade de escolher o seu voto porque foi eleito para isso. E eu escolhi o deputado Catarina, sem desmerecer o deputado Marlon Santos, que acho que é um excelente deputado, mas, naquele momento, eu achei que o deputado Catarina representaria melhor a relatoria da CPI. E eu não estou partidarizando, ao contrário, eu estou tentando colocar o sistema energético do Estado do Rio Grande do Sul, de energia elétrica, em debate, acima de tudo, em buscar soluções. Até porque, nesta comissão, nós tivemos uma eleição, que foi de relatoria. Que assim se procedesse. Uma das últimas comissões mais polêmicas que tivemos aqui na casa foi a CPI do Detran, exatamente em que um campo garantir que isso ocorresse, com a apresentação do deputado Marlon. Isso não foi possível, né? E se construiu uma maioria com o voto já do presidente para estabelecer o empate. O chamado desempate, né? Ele tem esse nome simbólico de Minerva,
não é por... Não, o voto de Minerva sempre é um voto, a Minerva identifica a sabedoria, né? Identifica a sensibilidade, né? O caráter judicioso que presidenciais devem ter nesses casos, nessas situações. E, bem, nós esperamos que o caráter judicioso da decisão, diante do empate que estava estabelecido, já que não se cumpre o parágrafo 2º do artigo 26, que o presidente tivesse feito a indicação para que tivéssemos um balanço, né, mínimo entre a presidência, a relatoria, a vice-presidência já escolhida, etc. Quer dizer, esse foi o caráter. Nós não votamos aqui em bloco, não votamos mas respeitamos na casa a presença das várias bancadas, do tamanho das bancadas, e se nós queremos que essa comissão ela avance, progrida, tenha quórum, tenha possibilidade de levar à frente o seu trabalho, né, eu acho que seria de bom alvitre, né, o caráter judicioso que deve ter a presidência e a pelo número de requerimentos, pelo número de questões que nós... Quer dizer, a CPI é uma comissão de inquérito, não pode se transformar numa ouvidoria. Portanto, esse é um tema que teria que nos trazer aqui na primeira, na segunda, na terceira reunião, no máximo, para a gente ter algum foco, né, mais preciso, mais do que efetivamente. Quer dizer, se nós pulverizarmos com baixa legitimidade e ainda pulverizarmos a CPI num conjunto que vai gastar praticamente todo o nosso tempo em ouvidorias no interior, por mais importante que seja ouvir a comunidade. Então, são essas preocupações. Eu acho que ainda há tempo de revisar isso. Se não, acho que nos restaria aqui acompanhar o deputado Simone na sua manifestação de esperar e ver um posicionamento da comissão. Se a presidência não toma opinião, né, e remete para a Comissão de Constituição e Justiça ou para o plenário, nós entendemos que deveríamos também aguardar esse processo para ver aonde que chegamos. Obrigado. Obrigado, deputado Raul Ponte. Quero registrar a presença do deputado Gilberto Capone, quero registrar a presença do deputado Frederico Antunes e o próximo inscrito, o deputado Catarina Palladini, posterior, o deputado Ciro Simone. Eu estava colocando o deputado Palladini, coloco a questão de ordem também. Eu só queria... Nós estamos debatendo em cima da sua primeira questão de ordem, até porque nós não entramos nos assuntos gerais ainda. Uma questão de ordem aqui, então, porque é importante que quando coloquei a minha questão de ordem, não fiz a leitura de todos os argumentação que já é feita. Eu gostaria de fazer, por favor, deputado, até poder embasar e concordar. Eu, de início, disse que, de forma nenhuma, duvido da seriedade com que Vossa Excelência colocou a sua posição, mas eu acho que ela está equivocada. Tem todo o direito de achar. Por isso, eu acho que essa casa tem que se manifestar sobre esse detalhe, né? Porque a interpretação que você quer dada é uma interpretação que nós entendemos que não é a mais correta. Visto por quê? O artigo 63 é um artigo que fala em deliberações com relação à aprovação de matérias. Ele diz assim: as comissões só poderão deliberar com a presença da maioria de seus membros, somente sendo aprovada a matéria que obtiver a maioria absoluta dos votos total dos seus integrantes. Matéria, discussão de matéria, voto de matéria é uma coisa, população é outra. Aí ela diz aqui no parágrafo 4, e aí onde foi se embasada o seu voto.
O presidente terá voto nas deliberações em caso de empate, proferirá o voto de desempate, com relação às matérias. Com relação à votação, presidente, é isso que eu quero afirmar. Com relação à votação, esse plenário da CPI não pode fugir daquilo que é o plenário da Assembleia. O plenário da Assembleia funciona de uma forma, e essa casa, esse plenário tem que funcionar também da mesma forma. O plenário. E o plenário da Assembleia é quem elege o presidente. E aí vem o artigo 26, que é o que eu entendo que deva ser levado em consideração no momento da eleição. O artigo 26 diz o seguinte: encerrada a votação, o presidente proclamará o resultado, sendo considerado, isso é eleição. Prova da eleição 26 é com relação da eleição da mesa. Encerrada a votação, o presidente proclamará o resultado, sendo considerada eleita a chapa que tiver a maioria absoluta dos votos. No caso aqui tinha que ter 7, maioria absoluta. Não tinha. Tá? Se nenhuma houver alcançado esse resultado, poder-se-á o segundo escrutínio entre as duas chapas mais votadas, em caso que será declarada vencedora a que atingir a maioria dos votos válidos, na segunda votação. Tá? Parágrafo 2º. Em caso de empate na segunda votação, será considerada eleita a chapa com o mais idoso candidato a presidente. Isso é o que disse, é como se manifesta o plenário, quando da votação de eleição, não de matéria, de eleição. Então, por isso, presidente, que eu ouvi Vossa Excelência com atenção quando se pronunciou logo depois que eu coloquei a questão de ordem. E, em função disso, eu fiz questão de retornar a questão de ordem para ler os artigos em que está embasado nosso pedido de Deputado Catarina Palladini. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados, pessoas que nos acompanham. Eu de forma muito tranquila e rápida, a legitimidade dos questionamentos do deputado Sr. Simone, mas uma questão de interpretação. A fala mencionada do deputado Raul Ponte, especificamente, por aí falando de interpretação, fala especificamente do artigo 26 da eleição da mesa e do entendimento que o senhor tem com relação à pluralidade e representação. Eu também tenho uma compreensão e divirjo da composição que elege a direção dessa casa. Nessa lógica, se torna um rondão e nunca um Partido Socialista Brasileiro ou qualquer outro partido que tenha 1 ou 2 deputados nessa casa teria acesso ou condição de participar, hora da mesa, hora de uma composição de uma CPI. Então, compreendo dessa forma e aqui quero dizer que as audiências públicas, os requerimentos e tamanho de questionamento aqui demonstra o quanto vocês querem participar de forma ativa desse processo. E uma vez sanado isso, é um apelo que eu quero fazer aqui, uma vez sanado esse questionamento, que a gente possa dar vazão e sequência aos trabalhos, e mais do que isso, ativa, porque com todos os elementos que você tem aqui, quem vai ganhar com isso vai ser a Sul. Obrigado, deputado Catarina Palladini e deputado Nelson Metallo. Presidente.
arrependo de ter votado no deputado João Fisch, acho que fiz correto, tá? Mas não porque... e não... não ficasse totalmente claro. E, obviamente, pode ainda também levar isso a plenário. Enquanto isso não está... da sociedade, a possibilidade e já passando a palavra para o deputado, tem tempo à sua disposição. Senhor presidente, eu acho que nós vamos ficar numa disputa de argumentos que todos
parlamentares da Casa subscrevendo ela. Comentava também aqui com o deputado Ciro que, se porventura tivesse sido suscitado isto antes da votação ao presidente, o assunto teria, né, uma motivação, tanto de argumento de um lado como de outro, no momento certo. Agora, nós votamos. Eu, no momento que externei meu voto, junto com a posição do deputado Fischer, e os deputados que votaram também, mesmo não sendo eles o grupo maior, eles votaram, porque a questão de ordem ela pode ser levantada a qualquer momento. Então, poderia ser levantado no momento da votação. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que me esclareça se, porventura, esta votação der empate. Qual é o procedimento de desempate? Bom, aí nós estávamos prevendo aquilo que, com um argumento de um lado ou de outro, poderia acontecer. Não, deputado Ponte, é que eu estou dizendo que, se nós tivéssemos feito isso, alguém tivesse feito isso, nós não chegaríamos no segundo dia de trabalho da CPI com essa situação se tornando um entrave. E eu acho que quem aqui disse que é complexo nós deliberarmos sem uma solução definitiva tem razão. E o que vai acontecer? Nós vamos parar. Nós não vamos poder deliberar. Então, acho que, nesse caso, a presidência da Casa, a mesa diretora, ela tem que responder, se já não veio uma resposta. A Procuradoria da Casa... Mas, então, nós vamos ter que chamar os universitários aqui, porque se o presidente não pode, se a Procuradoria não pode... Me permite uma parte, deputado... Normalmente, a gente chama, sim. Frederico, eu encaminhei um requerimento ao presidente e ele não recebi resposta nenhuma. Na interpretação da Casa, deputado Nelsinho, pelo que nós ouvimos e assistimos, que é da área legislativa da Casa, foi cumprido o regimento. Esse questionamento levantado pelo deputado Ciro, não tendo a guarida do regimento na interpretação de quem tem obrigação técnica, só tem um outro caminho, que é a justiça. Porque senão nós vamos ficar aqui... Claro que sim. Não foi essa a decisão da Procuradoria. A Procuradoria disse, no seu retorno que nós recebemos, inclusive posso disponibilizar a todos os deputados, disse que, em outros momentos que foi suscitada a presidência a se manifestar sobre o caso, ela não poderia, já foi informado que não poderia a presidência se manifestar e que deveria ser encaminhada essa questão à Comissão de Constituição e Justiça. O que eu fiz, e está aqui o protocolo